Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Vamos para esse quadro que é um dos que eu mais gosto aqui no canal, que é o Identidade Responde. Toda sexta-feira eu deixo uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, onde vocês são livres para perguntar o que vocês quiserem e eu escolho a melhor pergunta para responder aqui no canal em forma de vídeo. Algumas perguntas eu acabo respondendo lá mesmo no Instagram e eu escolho a melhor para poder gravar um vídeo e postar aqui. A ideia é que essa pergunta ela seja respondida de uma forma, vamos dizer assim, mais robusta, certo? Eu não tenho o objetivo de dar uma resposta direta e simples, tá? Uma resposta mais rebuscada, uma resposta mais concreta, certo? Então, por isso eu resolvo gravar ela aqui em forma de vídeo. Então vamos para a pergunta dessa semana. É uma pergunta que já me mandaram já há algum tempo, né? Tem acho que umas 2 ou 3 semanas que me mandaram essa pergunta, só que eu estava dando uma segurada para poder responder ela. E a pergunta é a seguinte: união estável é considerada como casamento para a igreja? Certo? Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Se você faz parte de um contexto religioso, você já deve ter observado que normalmente tem um casal que não faz parte da igreja e ele se converte e ele passa a fazer parte de uma determinada congregação, sempre é aconselhado que, se caso esse homem e essa mulher não forem casados, eles se casem para que eles possam estar, digamos assim, em comunhão com a igreja. A partir do momento que eles se casam, eles vão poder passar a comungar, por exemplo, da Santa Ceia, tá? Que é servida para os fiéis. Tá? Eu não vou entrar no assunto aqui de quem deve ser ou para quem deve ser servido a ceia, não é o objetivo do vídeo, certo? Mas isso é muito comum e algumas pessoas acabam perguntando: será que só o casamento religioso é válido? Será que só o casamento civil é válido? A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é a seguinte: igreja, tá? Igreja como instituição não realiza casamento. Mas velho, quantas igrejas aí elas fazem casamento? Sim, elas celebram, tá? Elas podem fazer uma celebração, elas podem fazer um culto de ação de graça, mas igreja não casa ninguém. Quem casa é o Estado. Nós precisamos deixar isso muito bem claro. O casamento religioso é apenas uma cerimônia onde o pastor ou o líder religioso da sua congregação, ele vai abençoar a sua união que foi feita pelo Estado. Por isso que normalmente algumas pessoas sempre se casam no civil para depois fazer o casamento no religioso. Algumas pessoas fazem os dois no mesmo ambiente, tá? Pega a papelada, leva para a igreja e realiza tanto o casamento religioso quanto o casamento civil no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo dia, tá ok? Deixando claro que, se você é uma pessoa que casou no civil e depois casou no religioso, a data de casamento é o casamento civil, tá ok? Sua data de casamento sempre será considerada como a data do seu casamento civil e não da cerimônia religiosa, tá? Quando nós observamos, e nós vamos olhar um pouquinho a história, nós vamos observar que a igreja por si só não realizava casamentos, tá? A igreja sempre teve essa figura de alguém que abençoava. Se bem que na época da igreja primitiva, a igreja não se preocupava muito com isso, com esse aspecto desse casamento, dessa festa religiosa. Essa ideia de uma festa para celebrar o casamento, ela não advém da igreja, certo? A figura do pastor ou do padre, ou seja lá quem for, a pessoa responsável pela sua instituição, dar essa bênção, ela não surge com a igreja católica, certo? Ela surge tempos depois, tá? Principalmente depois da Reforma Protestante, tá ok? Então, uma dúvida que surge muito é se a união estável ela pode ser considerada como casamento, já que, para a lei, uma pessoa que está com outra através da união estável, ela passa a ter os mesmos direitos de um marido ou de uma esposa. Exemplo, um homem e uma mulher são casados no papel, no civil. A mulher, ela passa a ter alguns direitos para com diante do seu marido. Um homem e uma mulher que estão juntos através da união estável, essa mulher também passa a ter alguns direitos, ou os mesmos direitos que uma mulher que é casada no civil. O objetivo dessa união estável é justamente favorecer essas mulheres que, por muitas das vezes,
em alguns casos, passavam anos morando junto, debaixo do mesmo teto, que o seu marido, tá? E por algum motivo se separavam e essa mulher acabava ficando a ver navios. Ela ficava sozinha, ela ficava sem direito a nada porque ela não era casada no papel. Então surge essa união estável justamente para favorecer a mulher diante dessas situações. Mas mesmo, e aqui eu já aproveito já para sustentar a minha resposta, mesmo o Estado, ele não considera a união estável como casamento, certo? Apesar do cônjuge ter os mesmos direitos, não é considerado casamento. Por que não é considerado casamento? Simples. Existem os estados civis. Você pode ser solteiro, casado, separado, viúvo, certo? Solteiro, casado, separado e viúvo. Se você está morando com uma pessoa e você está em união estável com essa pessoa, o seu estado civil é solteiro, porque o seu estado civil só muda para casado se você casar no civil. Então, o Estado ele não reconhece a união estável como um casamento. Volto a repetir, a ideia é para dar direitos ao cônjuge, não para dar ao cônjuge o direito ou, vamos dizer assim, o status de casado. Então, por isso que a maioria das igrejas, ou quase todas as igrejas, ela não considera a união estável como casamento, até porque o próprio Estado não reconhece essa união estável como casamento. Okay? Então as igrejas também acabam não reconhecendo. Então para a igreja, se você está em união estável, você continua solteiro e solteira, porque é o seu estado civil para o Estado. Então a igreja também reconhece esse estado civil. Então você, mulher, ou você, homem, que está vivendo em uma união estável e você faz parte de algum contexto religioso, ou você pretende um dia fazer parte, saiba que o casamento civil ele é necessário para que a igreja reconheça você, homem, e você, mulher, como casados, marido e mulher, de fato e de direito. Então, espero que eu possa ter conseguido responder a essa dúvida. O que é que você acha sobre esse assunto? Você está numa situação dessa? Você já passou por isso? Conhece alguém que está vivendo uma situação semelhante a essa? Se você tem alguma coisa para dizer, deixa nos comentários aí a sua opinião. O que é que você acha sobre esse assunto? Se você concorda, se você discorda, vamos manter essa discussão acalorada e amigável. E claro, sempre tudo para a glória de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu gostei aí nesse vídeo e vai dar uma olhada aí no nosso card que nós temos aqui outras perguntas que foram respondidas aqui também. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, link na descrição, e também no Instagram, link na descrição. Que esse vídeo de hoje possa ter tirado as suas dúvidas e que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Valeu, galera!